Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais esta belíssima, maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui em mais um RenovaCast aqui do canal Renovo da Alma. Sou Marcos Leite aqui com vocês. Deus vos abençoe. Renovo da alma para as vossas vidas. Vocês são uma bênção. Você é uma bênção, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade. Torno a repetir que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui na sua presença, para discorrermos, tratarmos acerca da palavra de Deus, daquilo que Ele tem falado nas nossas vidas. Talvez durante o percurso da nossa caminhada bate aquele sono, né? Aquele sono durante a caminhada, mas o Senhor nos desperta a cada momento, para continuarmos, para prosseguirmos. E estamos aqui mais uma vez em mais um podcast, o segundo podcast do ano, que benção, né? Podemos dizer, como disse o profeta Samuel, em 1 Samuel 7, versículo 12, a parte B. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, graças a Deus, seja bem-vindo. Convide mais alguém para estar nos acompanhando aí no nosso canal Renovo da Alma, aqui no nosso podcast RenovaCast. Aí te convido a se inscrever no canal. Você vai aí, tem um botão aí embaixo, inscrever-se. Você clica nesse botão, logo após você clicar em inscrever, vai aparecer um sino. Aí você clica no sino. Logo após aparecer o sino, vai aparecer a palavra todas. Aí você clica na palavra todas. Para que todas as vezes que sair um novo vídeo no canal, uma nova live, uma nova postagem, um novo podcast, você ser avisado primeiramente. Então, entre os nossos vídeos, são mais de 13 mil vídeos para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, temáticas, palavras de oração. E dentre esses vídeos tem aí o nosso podcast RenovaCast, que já estamos agora, esse é o 23º episódio, para a glória de Deus. E você é o nosso convidado especial. Entre aí nos comentários e dê o seu comentário a respeito do tema que é tratado, a sua opinião, o que é que você pensa acerca do tema, seu testemunho, palavra de oração, a sua sugestão, e compartilhe também nas suas redes sociais. Tem um botãozinho aí, compartilhar, você clica no compartilhar, você compartilha no seu WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, e assim vai. Seja um instrumento de Deus, e curta, aperta o likezinho, né? Quantas vidas você pode salvar dando uma curtida? Sim, porque muitas vezes, olha, aqui quem coordena, quem controla o YouTube é uma inteligência artificial, é um robô. Então, quanto mais curtidas você der, mais ele vai indicar os nossos vídeos. Aí você imagina o seguinte: talvez existe alguém, alguma pessoa, quem sabe está em casa, pensando tantas coisas translocadas, angústia, aflição. Aí, quem sabe, algumas vezes a pessoa até em fazer algo assim, inusitado, precipitado, translocado. Aí antes ela pensa em entrar no YouTube. Aí quando ela entra, aí tem lá um vídeo nosso, indicação do YouTube. Aí ela clica no vídeo, quem sabe pode ter sido uma oração, um podcast como esse. Aí ela clica, aí ali em cima daquele vídeo que você curtiu, aquela vida pode ser transformada. Ela acaba de certa forma desistindo de certo ato que talvez ela queria realizar. Quando a palavra de Deus ela chega, aí a pessoa acaba voltando e diz: não, Deus me ama, Deus é comigo. Quer dizer, uma palavra de esperança, uma curtida que você dá, um like, esse sinalzinho de legal, aperte aí, salve vidas, abençoe pessoas, transforme vidas para a glória de Deus. Você é um instrumento de Deus. Agora se deixe ser usado pelo Senhor. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade. Vamos aqui, antes de entrarmos no assunto do podcast de hoje, vamos apresentar aqui os livros que o Senhor nos deu a graça de escrever. Temos aqui o primeiro livro, Radiografia para o Líder. O subtítulo, Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Todos nós somos líderes. Você faz parte de uma família, você, quem sabe, é filho, é sobrinho, é neto, é pai, é mãe, é esposo, é esposa, é profissional em alguma área da sociedade, exerce alguma ocupação. Você é um líder. Mas eu sou apenas filho. Você é líder. Porque, de certa forma, a maneira como você se comporta vai influenciar outras pessoas. E aqui é uma análise observando de dentro para fora. Também a gente se prende muito aos aspectos externos e não se atém que muitas situações, a grande maioria delas, que ocorre aqui do lado de fora, iniciam dentro de nós. Você observa uma grande construção, seja um sobrado, um prédio de 2, 3 andares. Você vê a estrutura do solo para cima,
a exuberância, a magnitude da construção, mas para estar de pé precisa de algo que está interno, abaixo do solo, que é a sua fundação, o seu alicerce. Da mesma forma, o que nos mantém de pé, que nos, de certa forma, influencia a tomarmos decisões aqui do lado de fora, é aquilo que nós temos dentro de nós. E o que você tem dentro? Né? Aqui é um convite para você fazer uma radiografia de você, radiografia do líder. E isso, ao fazer essa radiografia, você vai observar como você está por dentro e ali seguir uma jornada bem sucedida na sua vida. Viu? Segundo livro, Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Quem você estará a representar? Lendo aqui apenas um fragmento do primeiro parágrafo, do resumo aqui do livro, diz o seguinte: civilizações sempre procuraram localização, pois a falta dessa colocaria a perder a geração. Criou-se então instrumentos como a bússola, que orientou navegadores a grandes descobertas, como tesouros e novas terras para habitação. Então, existe um tesouro precioso e você pode encontrar esse tesouro, mas você tem que saber quem você está representando. Então, segundo livro. E o terceiro livro, nós vemos aqui a representação dessas três imagens, deste abençoado aqui, né? Que sou eu. Três fotos distintas, né? Diferentes. Rapaz, o que isso significa? Tem um significado. Compre o livro e você vai saber. Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, caso você queira adquirir um dos nossos livros, você digita aí embaixo, quero comprar. E a gente estará entrando em contato com você. Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um podcast RenovaCast. Vamos aqui conversar com o nosso convidado, que sempre está conosco aqui, nos agraciando com a sua presença, com a sua experiência, com a sua palavra de força, de determinação, de ânimo, de fé. Para a glória de Deus, é claro, né? Tudo é para a glória de Deus, né? O pastor tem a sua experiência do lado espiritual, do lado pastoral, do lado secular. E nós somos aqui agraciados pela presença do pastor Antônio Carlos Pereira Leite. E eu quero desejar, pastor, eu queria agradecer a sua presença, por estar conosco aqui mais uma vez. E convidar o pastor para fazer trazer a sua consideração inicial, bem como fazer a oração abençoando o nosso podcast, como a todos os nossos telespectadores, com as palavras que iremos aqui conversar. Pastor, seja bem-vindo. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, estamos aqui nessa tarde, Pai, para tratar do assunto do Reino de Deus. Que o Senhor, o Teu Santo Espírito, possa nos inspirar, possa nos ensinar, abrir a nossa mente, Pai, e que toda ação maligna caia por terra e desapareça desse ambiente. E que Tua palavra venha prevalecer e que a Tua palavra seja realmente a verdade de todas as palavras. Pai, oramos a Ti pelas pessoas que vão assistir. Que o Senhor abençoa, Pai, proteja e guarda. É o que nós te pedimos, Pai, inspiração do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o podcast de hoje é sobre dificuldades da caminhada cristã ou dificuldades na caminhada cristã. Quando se fala em caminhadas, você observa que dá-se a entender que existe uma rua, uma estrada, uma avenida, um percurso a ser desenvolvido. E nesse percurso, momentos bons podem acontecer, bem como situações não tão agradáveis, que no caso aqui são as dificuldades. Então você vai fazer uma viagem, seja lá para uma outra cidade, se deslocar para um outro estado, você acaba transitando pelas rodovias federais e, de certa forma, é imprevisível. Você pode se deparar com buracos, você pode se deparar, quem sabe, com algum acidente na estrada, alguma interrupção devido a alguma circunstância adversa. São dificuldades que se apresentam durante uma viagem que você faz, de modo geral. O veículo que você está desenvolvendo esta viagem, este percurso, ele pode sofrer algumas alterações, sofrer danificações. São dificuldades que aparecem. E quando se fala na caminhada cristã, ou seja, aqueles que seguem a Cristo,
que se decidiram em seguir a Jesus também sofrem, de certa forma, dificuldades. E isso faz parte da caminhada cristã. Na verdade, pastor, dificuldade existe, né? Dificuldades na caminhada cristã? Nós vamos falar desse assunto, né? Dificuldade, o mesmo obstáculo, né? Obstáculo, sim, Obstáculo. Então eu gostaria de fazer uma leitura na Santa Escritura para que nós possamos basear o nosso desenvolvimento desse podcast. Então eu quero trazer aqui uma leitura que está em Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 17 em diante, que diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho, carne também te produzirá. Comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Então, o que a gente realmente pode meditar nesta palavra? Quando o homem foi criado por Deus, colocado no jardim perfeito, aquele homem, aquela mulher, eles não tinham nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade na vida. Vivia livremente no jardim, tudo estava ao seu alcance, sem nenhum problema. Vivia ali muitos anos, ninguém sabe, tranquilo. Mas depois do pecado, da queda do homem, agora Deus coloca diante do homem os obstáculos, as dificuldades. Então o ser humano na terra, pisa nessa terra, vai ter que enfrentar os obstáculos. Por quê? Porque Deus amaldiçoou não o homem, mas amaldiçoou a terra. E quem pisar nessa terra aqui, está pisando numa terra amaldiçoada, porque Deus diz: por tua causa, Adão, a terra será amaldiçoada. Então, os obstáculos que nós enfrentamos, o ser humano aqui na terra, todos vão enfrentar enquanto viver aqui. Uns têm mais obstáculos, mais dificuldade, outras menos, mas todos aqui sofrem os obstáculos da vida. E eu gostaria também de dizer aos ouvintes que existe dois tipos de obstáculo, né? Existe o externo e o interno. Nós devemos agora meditar e analisar os obstáculos internos e o externo. Então, esse é o começo da nossa palestra nessa tarde. Pastor, como o pastor colocou bem aí, a gente pode até, de certa forma, reclassificar o tema aí, né? Dificuldades na caminhada, obstáculos na caminhada. E o pastor colocou aí no início, né, pastor? Isso. No caso aí, devido a essa atitude de Adão e Eva. Começou tudo lá. Aí a terra se tornou maldita, né? Por causa do homem. Aí Paulo vai dizer lá em Romanos 5, versículo 12. Porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens. E de certa forma, todos sofreram as consequências e sofrem até hoje essas consequências devido à atitude, à escolha, à decisão de Adão e Eva lá no início. E como o pastor bem colocou aqui, obstáculos, dificuldades, nós vamos passar, nós vamos enfrentar, E aí outro ponto aqui importante que o pastor colocou, que são internos e externos, né? Me faz lembrar de Paulo lá em 2 Coríntios 7, versículo 5, a parte B, que ele enfrentou lutas, temores por fora e medos por dentro, né? Esse, olha aí, tanto dificuldades fora como dentro. Então são obstáculos, né, pastor? E quando fala assim obstáculos internos, é algo assim que não é visível, pastor, não é visível. A gente não sabe, até de certa forma,
quem passa por uma situação difícil internamente, quem faz parte da família, vê a pessoa sofrendo, fica até, de certa forma, impossibilitado de querer ajudar, porque não sabe como ajudar. Porque muitas situações externas que a pessoa tenta ajudar, parece que não consegue. Por quê? Porque é uma dificuldade, é um obstáculo, é uma situação que está acontecendo dentro da pessoa. Aí eu entro aqui nesse ponto aqui, que é os problemas internos, problemas dentro da pessoa. São questões emocionais, são questões que afetam a alma, que as pessoas ficam aí, vem a angústia, vem a aflição, vem o medo, vem o pavor, e a pessoa não sabe o que fazer, pastor. Aí muitas pessoas pensam assim que são fracas. Não, elas não são fracas, porque todos nós somos, de certa forma, tendentes a sofrer essa situação. Qualquer situação difícil na vida, tanto externa como interna. O que a pessoa não pode é achar que é o fim, né, pastor? Nunca ache que é o fim. Aí alguns podem dizer assim, não, mas fulano é mais forte do que eu, ele não tem problema. Todos nós temos problemas. O que nós temos que fazer é pedir ajuda, né, pastor? Pedir ajuda, não baixar a cabeça. E nessa situação, pastor, a pessoa diz assim, fulano é forte, não passa, passa. Me lembro lá de Elias. Elias, acho que foi o profeta Elias, foi o pastor. Acho que é a primeira Reis 19, que ele, a partir do versículo 1, se encontrava numa situação onde ele estava enfrentando um obstáculo interno, né, pastor? Que foi esse acontecimento lá com Elias? Não, porque os obstáculos, eles têm duas características, né? Sim. Ele é externo e interno. Certo. Agora, os obstáculos, ele tem o tempo e tem a perseverança, né? Certo. Para que você possa enfrentar as lutas e os obstáculos, você vai depender de tempo e de perseverança. Interessante, pastor. É o tempo, né? É o tempo e a perseverança. Tem que perseverar, né? Para poder vencer os obstáculos, né? Então, eu gostaria de... A gente falaste aí em Elias, mas quero trazer aqui um exemplo de perseverança e o tempo que uma mulher enfrentou um obstáculo interno, no interior dela. Aquela sunamita, né? Sunamita. Ela... Não é a sunamita. É a mulher do fluxo de sangue. Sim, sim, sim. Essa mulher... Lucas, né? Lá em Lucas, tem também Marcos, né? Marcos também. Essa mulher, a Bíblia conta a história que essa mulher lutou 12 anos. Não foram 12 meses. Nem 12 dias. Que essa mulher lutou, perseverando com os médicos, gastando todo o seu recurso. O tempo não era 12 dias, era 12 anos ela lutando e ela nunca desistiu. 12 anos, mas ela estava perseverando ali com os médicos. Quando ela acabou o recurso dela, que ela não tinha mais nada, aí ela ouviu falar de Jesus. Quer dizer, ela não entregou os pontos, né? Não, ela foi, agora não tem mais condição financeira de ir para os médicos, né? De certa forma, parece que os médicos já tinham despachado porque ela não conseguiu encontrar a solução. Ela não tinha mais dinheiro, os médicos também não conseguiram tratar dela. E Jesus já estava, quer dizer, 3 anos já na caminhada aí, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. E essa mulher ouviu falar de Jesus. Como ninguém sabe, essa fé veio brandar no coração dessa mulher. Porque quando você procura todo recurso para um problema interno, e vai nos médicos, vai nos amigos, vai nas pessoas, aí as pessoas acabam todo o seu recurso, aí recorre a Deus. Quem sabe se há mais de 3 anos, né? Ela sabia que Jesus estava ali, o Nazareno, pregando o evangelho, mas nunca procurou Jesus. Só procurou quando não tinha mais nada, né? Quando não tinha mais nada. Aí ela procurou e ela colocou no coração aquela fé e dizendo consigo mesmo, né? Que somente tocasse no seu vestido ali na orla, ela seria curada.
Olha o tanto que essa mulher, ela estava determinada a ser curada. Como ela não conseguiu, a luta estava grande, o obstáculo é muito grande. Ela partiu agora para a fé. Né? Ela não conhecia o versículo de Mateus 6,33, né? Da Bíblia diz para a igreja, para os crentes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós que somos cristãos, que estamos nessa caminhada, o conselho de Deus é primeiro buscar Ele, o reino dele, né? Vamos buscar, depois você pode recorrer a outro caminho. Mas então essa mulher, ela conseguiu vencer o obstáculo dela procurando Jesus. E mesmo assim, quando ela foi procurar Jesus, ela doente, fraca, 12 anos, fluxo de sangue, a mulher enfrentou uma multidão ainda, né? Uma multidão, ela não desistiu. E outra coisa que ela conseguiu vencer dentro dela foram os medos e, de certa forma, e os tabus que existiam. Preconceito. Porque ela não poderia circular em meio às pessoas. Não. Quem tivesse fluxo de sangue não podia se aproximar. Tocar em ninguém. Ninguém, porque era imundo. Era considerado pela lei da época judaica um imundo. Um imundo. Ela era judia, né? E se tocasse alguém e fosse descoberto, seria apedrejado. Então, olha os obstáculos internos dentro dela, a aflição que ela estava sofrendo, porque não é fácil uma mulher sofrer as situações difíceis que ela estava sofrendo, as angústias, as aflições, os medos, os pavores, mas como o pastor falou, o tempo passou, mas ela perseverou. Ela persistiu, né, pastor? Ela quer dizer que ela colocou a sua vida em risco, né? Colocou a vida em risco. Porque como nos médicos, a medicina, a ciência não estava dando resultado, ela disse, agora o apelo vai ser esse, nem que morra. Já sabia que ia morrer mesmo, então colocou a fé em ação, venceu a multidão, e ela toca no vestido de Jesus e a mulher é curada imediatamente. Mas ela foi atrás, e como o pastor falou, mesmo que ela tenha procurado por último, e você, de certa forma, quem sabe já tenha batido em outras portas e não procurou Jesus primeiro, ainda existe esperança. Você pode procurar em Jesus, que ele não vira as costas, né, pastor? Não. Está sempre de braços abertos, com as mãos estendidas, para restaurar, para libertar, para salvar. E ela foi curada, pastor? A mulher foi curada imediatamente, porque no seu interior, ela já tinha determinado que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela era curada. Então, quer dizer, ela largou a medicina, né, a visão... Ela foi despachada pela medicina. Pela medicina. Tinha mais chance, os diagnósticos médicos já diziam... E acabou, a Bíblia acabou todo o recurso. Todo o recurso, né? Se ela tivesse dinheiro, os médicos ainda iam enrolar ela até acabar o dinheiro, né? Mas como a Bíblia diz que ela acabou todo o seu recurso, agora ela foi o quê? Apelar agora para a fé. Buscar na fé a cura dela. Aí ela conseguiu vencer tudo isso. Né? E ela venceu esse maior obstáculo na vida dela, porque ela não desistiu. Quer dizer, era um de procurar. Era um obstáculo tanto interno como externo. Porque tanto a questão dela sofrer internamente devido aos preconceitos que existiam, como de ela não circular em determinados ambientes devido à doença e a chaga, a calamidade, as dores que ela estava sofrendo, ela passou o tempo, ela 12 anos, né, pastor? 12 anos lutando. Mas perseverou, não entregou as mãos. Da mesma forma, você, quem sabe, está passando por uma situação difícil, uma dificuldade, um obstáculo. Mas já faz tanto tempo. Persevere, né, pastor? Perseverança. Insistência. Continue. Não baixe a bola. Não perca a esperança. Vai acontecer, a porta vai se abrir, o milagre vai se estabelecer, mas não pare de crer, de acreditar e de confiar. E ela venceu, né, pastor? Ela venceu, e a Bíblia nos dá muita experiência de pessoas que lutaram pelos seus objetivos, os obstáculos grandes, e venceram. Porque todos vencem. Se lutar e não desanimar, não desistir, vai ter que cair por terra esse obstáculo. Quer dizer, ela... Verdade. Porque nós observamos também, a Bíblia conta que lá em Jerusalém tinha um tanque, né? E naquele tanque havia muitos enfermos em volta do tanque.
E aquele tanque, ele tinha muita água. E ali, a Bíblia diz que quando o anjo descia ali naquele tanque, que agitava a água, quem descesse ali primeiro era curado. Mas só podia descer um. Não podia descer dois, era só um de cada vez. E a Bíblia conta que tinha um homem ali que tinha 38 anos. Olha aí, 38 anos. Verdade. Se eu não me engano, parece que é João 5, né? 38 anos aquele homem se encontrava ali, na beira daquele tanque. O obstáculo era muito grande, 38 anos. Ele não desistiu, né? E procurava a cura. Mas, de repente, né? Aparece Jesus lá, aquele horror de gente, cego, manco, aleijado, paralítico, todos estavam ali. E aquele homem, 38 anos, Jesus partiu, chega perto daquele homem e pergunta para ele, quer ser curado? Porque Jesus conhece o nosso interior, o nosso coração. Quer ser curado? Ele foi começar a argumentar, né, com Jesus. Senhor, toda vez que eu vou para o tanque, entra outro na minha frente. Então Jesus não estava perguntando o obstáculo dele. Jesus queria era realmente dar a solução para ele. E ele foi logo com um argumento, né? Toda vez que eu começo a me arrastar para entrar no tanque, entra outro antes de mim. Aí Jesus quer? Levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem, 38 anos, conseguiu vencer o seu obstáculo, sua dificuldade, e foi embora. E agora ele vai trabalhar para poder se manter, viver, porque ele não ficou em casa, deitado. Podia ter ficado em casa. Tem tantos anos que eu vou lá e eu não consigo o meu milagre. Eu vou ficar mesmo aqui numa rede. Não. Você nunca pode desistir dos teus sonhos, dos teus objetivos, enquanto não alcançar. Tá vivo? Luta! Luta! Porque você vai alcançar. Porque é palavra de Deus, né? Ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de qualquer coisa. Da doença, desemprego, dificuldade. Vai ser salvo da fome. Vai ter fartura. Vai ter alegria. Se você perseverar no seu objetivo, todo mundo vence aqui nesse mundo. Uns demora mais, outros é mais rápido o obstáculo para vencer, né? Mas a luta vem na terra para todos que pisar nesse solo, por causa lá de Adão e Eva. Deus amaldiçoou a terra. Todos vão passar por esse obstáculo aqui. Então a gente vê também, pastor, nessa... Pai pastor, né? Pastor. Cantor, né? Pastor, pai. Nós vamos ver mais esse exemplo que você citou lá no Evangelho de João, capítulo 5, do homem que 38 anos sofria, e destaca-se esses dois pontos que o senhor colocou inicialmente, que é o tempo e a perseverança. O tempo passou, mas ele perseverou, ele persistiu e insistiu. E observando aqui, voltando para a parte inicial, dos obstáculos que a gente passa, tem os obstáculos internos. Você citou aqui a mulher do fluxo de sangue, esse rapaz dos 38 anos, e é um obstáculo muito profundo, né? Muitas vezes alguns acabam entregando os pontos, mas, como eu estava falando anteriormente, não importa a posição social que a pessoa se encontra ou quem ela acha que é alguém elevado, todos estão sujeitos. Quando diz Paulo lá em 1 Coríntios 10, versículo 12, aquele pois que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então todos são suscetíveis a certas situações, mas a gente não pode desanimar, perseverar e esperar o tempo certo que na hora vai acontecer. O milagre vai se realizar. Está lá Salomão diz lá em Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí, voltando lá que eu tinha citado anteriormente, pastor, então a questão de Elias, né? A gente observa que quem era Elias, um homem que fez grandes feitos. Lá em 1 Reis, capítulo 18, ele havia desmascarado e vencido os profetas, né? Quantos ao todo, pastor? Elias, o profeta de Deus, né, que foi levantado, um gigante na fé,
para poder profetizar contra o rei Acabe. Porque era um rei que era dominado pela mulher Jezabel, a pagã. Ele casou com ela e aí começou a ser destruído o povo de Deus por causa esse relaxamento de Acabe, né? Deixou a mulher tomar conta. Então Deus levanta Elias e Elias chega para Acabe e profetiza com autoridade, né? E ele diz: sobre a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho durante 3 anos e meio. Foi embora. E realmente Deus segurou. Aí depois de 3 anos, Deus disse para ele se apresentar a Acabe que ele ia mandar chuva. E Elias vai e se apresenta a Acabe e diz para Acabe, né, para que ele juntasse todos os israelitas e todos os profetas, né? Os profetas de Acabe era 450, de Assaré era 400. Isso, só dá 850 ao todo. 450 de Baal, 450 de Baal e 400 de Aserá. Então eles foram para o monte, né? Esta lá é 1 Reis 18. Foram para o monte, para a prova, né? Quando chega lá, Elias diz: agora vocês fazem um altar e eu vou fazer outro altar. Cada um pega um bezerro, sacrifício, coloca no altar. Ninguém mete fogo. E vamos clamar ao Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus. E o povo, a multidão, disse: essa palavra é boa, vamos fazer. E ali Elias disse: olha, vocês são muitos profetas, então vocês começam aí, né? E eles começaram. Começaram ali a clamar o Deus de Baal, Deus de Baal, Deus de Aserá, Deus de Baal e tal. Começaram 6 horas da manhã, já era meio-dia, se cortando, e o Deus de Baal não respondia, né? Baal é morto, né? Eles até começou a caçoar deles, né? Caçar conversa, né? Tá viajando, grita mais alto, pode estar trabalhando, né? Tá dormindo. Tá dormindo. Né? Ele conhecia o Deus que servia, né? E nada respondeu, e eles se cortando até meio-dia, até que desistiram. Aí Elias pega, manda consertar o altar, né? Conserta teu altar, tua vida. Você que está ouvindo aqui, ó. Primeiro tem que consertar o altar. Muitas vezes você está enfrentando aí um obstáculo, dificuldade, que o altar está quebrado. Pode ser que o altar esteja quebrado, né, pastor? Porque Israel estava enfrentando ali uma seca, né? Uma dificuldade, 3 anos e meio, não tinha mais água para pôr beber. Então, antes de clamar a Deus, ele fez... Primeiro, olha o que Elias fez, né? Para poder vencer o obstáculo espiritual, primeiro conserta o altar. Sim. Né? O altar é onde Deus vai realmente se manifestar, né? No altar. Mas o altar quebrado, Deus não manifesta, né? E você vai ficar lutando aí e não vai vencer. Então, o que Elias? A primeira coisa que Elias fez, mandou consertar o altar. Depois que consertou o altar, Elias pega o sacrifício, corta em pedaços, coloca no altar, e aí ele clama a Deus. Abre uma vala assim ao redor, né? Abre uma vala, manda botar lá 12 galões de água. Ei, eu que tava faltando, né? Tava faltando era água, então o povo tinha que pagar o sacrifício. Ninguém sabe onde eles foram buscar água, né? Ia ficar até mais difícil pegar fogo com água, usando lá, clamando lá, o fogo veio, imagina agora eles botando água. Pois é, agora o povo tinha que pagar também o sacrifício, né? Onde eles foram buscar água? Ninguém sabe. O sacrifício foi grande, cada um um litro, outro litro, cada um pegou da sua casa, tudo. Então sempre é assim, para poder alcançar a vitória, tem que pagar o preço. Tem que ter um esforço também. Tem que ter um esforço, né? Para poder vencer. Trouxeram a água que Elias pediu, botaram lá, moiaram lá. 3, mais 12 galões de água. Ali a água já estava escorrendo no rio. Aí Elias clama a Deus. A Bíblia diz que desceu fogo, né, de Deus, né? E ali queimou o holocausto, queimou pedra, queimou tudo, até a água lambeu tudo, né? E aí quando termina ali, Elias pega e manda que todos pegam uma espada e matam os seus inimigos, os profetas de Baal. Matou todo mundo. Aí ele parte para a oração para que Deus manda chuva. E nós observamos que Elias agora fica ali de joelho dobrado, sacrificado ali,
até que Deus manda chuva, né? Oração, Deus responde ali e a chuva vem, né, pastor? Aí a gente observa, pastor, que Elias, com essa autoridade, com essa ênfase, essa graça de enfrentar um rei, não é qualquer um, pastor. Ele estava enfrentando o monarca da época, aquele que poderia dizer assim: mate, faça um mal contra Elias, execute Elias. Ele tinha o poder, o rei. E aí vai Elias. Olha a autoridade de um só homem. Não tinha exército humano com ele, ele não tinha espadas, ele não tinha poder econômico, financeiro, mas ele tinha quem, pastor? Autoridade. Autoridade. Tinha Deus com ele e a autoridade. Mas esse homem, pastor, com essa autoridade, com esta graça, de repente desaba. Que é o que nós vamos entrar agora aqui, no capítulo 19 de 1 Reis. Foi o que aconteceu com ele, pastor? Cadê o ânimo desse homem? Cadê a força desse homem? Desanimou. Começou a pedir a morte, pastor. A gente observa também antes que o rei Acabe, ele tinha o poder, né? Mas quem tinha autoridade era Elias, né? Tem essa diferença. Né? Poder para autoridade. Tem muita gente hoje aí que tem poder, mas não tem autoridade. Tem poder, tem posição, tem muitas pessoas em volta dele, mas não tem autoridade sobre o povo. Não tem autoridade. Foi que Jesus falou para Pilato, né? Quando ele disse: olha, tu sabe que eu tenho o poder para mandar te soltar e para te prender. O que Jesus disse? Tu não terias poder sobre minha autoridade se não viesse do céu, né? Então é diferente. Então o que acontece? Elias, com toda essa autoridade, mas é humana, né? Ele é humano. É o que nós estamos colocando aqui. É humano, nessa hora. Todos nós somos humanos, podemos passar por essa situação. É obstáculos internos que qualquer um pode passar. Quem era Elias, né, pastor? Elias, um gigante na fé. Sim, pastor. Mas quando ele ouviu que Jezabel disse que no outro dia a cabeça dele ia rolar igual a dos profetas, aí Elias partiu, né? Partiu para o deserto. E a Bíblia diz que ele chega debaixo de um símbolo, né? Ele fica lá, e aí ele começa a falar com Deus, que ele não era melhor do que os pais dele, que Deus podia realmente levar ele, né? Porque ele estava passando agora por uma depressão, um obstáculo interno. Agora era interno, né? O medo bateu em Elias. Aí trouxe o quê? Trouxe essa depressão, né? Ele ficou oprimido, angustiado, aflito ali, se sentiu só. Ficou ali. Também nós observamos também quem era Jesus, né? Jesus, ele veio aqui como homem, sendo Deus, se fez homem, mas o próprio Cristo, ele tinha uma meta a alcançar, né? Um objetivo. Mas ele enfrentou um obstáculo muito grande, né? A cruz, não foi? Então o próprio Jesus, o Senhor, tinha um obstáculo muito grande. Satanás tentou tirar ele dessa caminhada, pela uma caminhada mais fácil, né? Oferecendo ali, né, para ele o mundo, oferecendo riqueza, transformar pão em pedra em pão, né? Pular lá do penáculo. Então Satanás estava querendo desviar o principal, que era o alvo, né? Jesus conquistar salvação de toda a humanidade. Aí ele ia enfrentar a cruz, um obstáculo pesado, mas ele preferiu, né? Não desistiu da cruz, porque era uma ordem do Pai, era um desejo do Pai. Uma missão que ele tinha que cumprir, né? Ele tinha que cumprir essa salvar. missão. Aí, voltando lá em Elias, pastor, no caso, aí ele passou por aquela situação difícil, um obstáculo interno, angústia, o medo, o pavor. Ele se viu cercado, sozinho, solitário. E muitas vezes, quem sabe, existe alguém que está se sentindo assim só. Você não sabe mais a quem recorrer. Você não sabe mais a quem buscar. Olha quem era Elias, mas ele caiu nessa situação. Mas o que foi que tirou ele dessa situação, pastor? Na hora que ele estava nessa depressão, Deus abandonou ele. Deus não abandona ninguém. Eu me faço lembrar lá de Provérbios, não, Salmo 27, versículo 10. Diz: olha, ainda que a minha mãe e meu pai me abandone, o Senhor jamais me abandonará. Também o profeta Isaías diz lá em Isaías 49, versículo 15. Acaso pode a mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que se esqueça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele,
eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então Deus não esquece, né, pastor? Você que se sente só, está se sentindo aí, tendo um obstáculo interno, angústias, aflições, estão querendo tomar o teu coração, você se sente só, não se sinta só, porque Deus estará aí, né, pastor? A Bíblia diz que não há prova que Deus não deu escape, né? E deu escape para Elias, pastor? Deus deu. Quando Deus viu que a força de Elias estava já esgotando, né, o gigante na fé, Deus envia um anjo, né? O anjo chega lá, olha, eu quero dar um conselho para depressão. A depressão, ela é interna e é espiritual. Então, o único meio de curar a depressão é o pão da vida, que é a palavra de Deus. Foi o que o anjo fez, né? Chegou lá, disse, Elias, come e bebe. E ele comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo tornou a tocar lá no lado dele, Elias, come e bebe, deu pão e água. E ele comeu, andou 40 dias com o pão e aquela água, sem comer e sem beber. Então, o pão é a palavra de Deus. A pessoa está desesperado, Desanimado, angustiado, aflito, não tem saída, olha para um lado, pega a Bíblia, as Escrituras e vai, enfia nela. Vai ler, vai estudar, vai comer a palavra. No começo a pessoa pode não sentir nada, mas algo está acontecendo. A palavra, ela é remédio. Ela vai entrando, né? A palavra é vida, é espírito e vida. A Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 11, assim será a palavra que sai da minha boca, né? Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei. E ela é vida, né, pastor? Palavra é espírito e vida. Quando você pega a Bíblia e começa a ler e meditar, até que estiver doente é curado. Eu mesmo já fui curado, sem tomar remédio. Esses dias mesmo eu estava aí com a dor nas duas pernas. A dor, né? A idade, mas também a dor, né? Dor que eu tá xingando. Não tomei para glória de Deus um comprimido, não vou tomar não, só orar e ler a Bíblia. Comecei a orar, uma semana desapareceu, 2 desapareceu tudo. Então, remédio, a Bíblia, a palavra é remédio. Está doente, lê a Bíblia que você vai ser curado. Ela cura. Tem o poder de curar. Só a palavra, você lendo, é curado. Agora não quer ler a Bíblia. Quer meditar, não quer passar a manhã todinha lendo a Bíblia, né? A manhã toda, de tarde, no outro dia, de noite. Meditar, Jesus medita de dia e de noite. É o que o senhor falou lá nisso, a questão do tempo e da perseverança. Né? A gente está vendo aqui, né, o pastor, é uma experiência que ele teve aqui na vida dele. Semana passada. Olha, recentemente. Então você observa isso aí, comece a praticar na sua vida a leitura da palavra, que ela vai. Foi o que aconteceu. Sarou Elias internamente. Sarou o pão. Pão e água. A água é a palavra, o pão. Jesus falou lá em João 6, versículo 51, parte A. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pronto, acabou. Quem dele comer, viverá eternamente. Acabou. Aí lá em João 7, verso 37, verso 38, ele vai dizer, no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou dizendo, quem tem sede, vem a mim beba. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus é esse pão, esta água representada ali naquela questão de Elias. Né? Ele é o pão, o anjo ele trouxe do céu. E a palavra não veio do céu? Foi o Espírito Santo que trouxe? Então, meu irmão, não tem outro remédio melhor do que a palavra de Deus para curar depressão, opressão, angústia, né? Opressão. A palavra de Deus, ela cura tanto o interior como o exterior. A palavra de Deus, ela tem poder para isso. Porque nesse caso aí, é um outro obstáculo, a gente vê aqui que o primeiro obstáculo que nós colocamos aqui são os problemas dentro da pessoa. Problemas internos, são obstáculos. Mas a gente pode vencer, como o pastor explanou aqui, nós discorremos, podemos vencer com a palavra. Podemos resistir com a palavra, porque isso acaba entrando em outro ponto, como um obstáculo da caminhada cristã, tanto os problemas dentro da pessoa, como a questão do sofrimento. O sofrimento também é um obstáculo, é uma dificuldade na caminhada cristã. Mas Jesus já falou que a gente ia passar por sofrimento, tá, pastor? Diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o sofrimento faz parte da caminhada cristã, né, pastor? O obstáculo que Jesus venceu também lá no deserto, externo. Esse era externo, vencer Satanás com a palavra. Né? Então, a palavra ele venceu lá,
Dizendo também, quando ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Estava externo, não estava dentro de Jesus. Jesus disse, olha, também está escrito, Deuteronômio 8:3, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então o pastor aqui falou aqui, nós também discorremos a questão dos obstáculos, dos sofrimentos internos. O pastor citou a questão aqui da depressão, que ele coloca que você pode ler a palavra, certo que nós temos aí, não podemos de certa forma renegar, e ninguém está renegando isso, nem de certa forma colocando de lado a questão dos psicólogos, dos psiquiatras, das clínicas que fazem um trabalho excelente, maravilhoso, e você pode aí procurar esses profissionais. O importante é você procurar ajuda, mas como a gente entra aqui no campo espiritual, o ser humano, ele é um ser espiritual dentro de um corpo carnal, e observando pela perspectiva bíblica e espiritual, quem foi que fez o homem? Nós acreditamos na Bíblia Sagrada, se você assim acredita, nós acreditamos que foi Deus que fez o homem. Então, quem mais para conhecer o homem do que Deus? Então, quando o pastor coloca aqui nas suas palavras que a palavra é a cura, porque ela sabe cada característica do ser humano e vai lá diretamente e toca naquele ponto e traz a vida, traz a cura, traz a graça, porque o Senhor nos conhece. Está lá no Salmo 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso que o pastor relata, afirma e reafirma sobre essa perspectiva, que a palavra sim é cura, que a palavra sim, ela traz esse respaldo. E você comece, você está tendo aí o acompanhamento de algum profissional, coloque juntamente com ele a palavra, né? Comece a ler a Bíblia, comece a buscar, comece a se encher da palavra de Deus. Comece e percebe, porque vai ter dificuldades para você ler a Bíblia também, né, pastor? Vai ter dificuldades, vai bater de certa forma aquele cansaço, a situação angustiante que você está passando não vai deixar você fica desanimada. Mas rompa com tudo isso e se esforce em ler, não consegue ler, tem a Bíblia em áudio, coloque que vai... ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, está lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ouça a palavra, como ela é pão, ela é alimento, ela vai saciar a tua alma. Porque o ser humano, o que adoece não é a carne, o que adoece é a alma da pessoa. Você vê lá em Provérbios 14:30, né? 14:30. Salomão dizendo, o coração com saúde, né? É a vida da carne. Olha aí, coração... Quer dizer, o homem interior, a alma do homem, o coração com saúde é a vida da carne. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, quando a alma está doente, vai refletir na carne, não tem como. Se você tem a alma sadia, teu espírito é sadio na palavra de Deus, não tem como, né? Você observa que aquele povo que Deus tirou do deserto, tirou lá do Egito e colocou no deserto, 40 anos você não vê falar que nenhum morreu de doença, né? Foi Deus matando eles tudinho por causa da desobediência, mas ninguém adoeceu, estavam tudo andando na presença de Deus ali. Então, sapato não furou, roupa não rasgou, nada do corpo humano, porque o espírito estava sadio, né? Então, a gente vence esse obstáculo, né? Vamos vencer, vamos ler a palavra. Outro obstáculo, pastor, que a gente queria colocar aqui é a questão da pessoa, é a opinião dos outros, a opinião externa, né? A pessoa viver para os outros, né? Esse é um obstáculo difícil na caminhada da cristã. Você enfrentar esse obstáculo. A opinião. Ah, fulano está falando mal de mim. Fulano também está nem falando. A pessoa já cria uma pré-análise, um conceito anterior em relação àquilo, né? Isso me faz lembrar lá de Lucas 19, a partir do versículo 1, a respeito de Zaqueu. A Bíblia fala lá no primeiro versículo do capítulo 19, que ele era cobrador de impostos e era rico. Era rico, coletor. Então, nesse caso, um homem numa posição social como ele ia subir em cima de uma árvore, pastor. Zaqueu... Mas ele não ligou para a opinião das pessoas, subiu em cima da árvore, né? Podia olhar, olha, rapaz, esse homem não tem vergonha na cara, não. Olha a posição que ele tem, e subir em cima da árvore, quer dizer, ele não ligou com a opinião dos outros, né? Porque a gente observa aí que Zaqueu, a Bíblia diz que ele era rico, né? Mas Zaqueu era um homem, vivia com depressão. Ninguém gostava dele. Ninguém gostava de Zaqueu. Chamava de ladrão, porque eles realmente trabalhavam para Roma,
ali, os publicanos, e eles eram judeus também. E eles cobravam imposto dos irmãos judeus para César. E além dele cobrar, ele cobrava mais ainda. Botava um tributo muito alto para poder roubar. Então Zaqueu vivia com a alma dele doente. Tinha dinheiro, tinha posição, mas não tinha paz, não tinha alegria, era triste. Ninguém queria chegar perto dele. Então aquele dinheiro para ele não estava mais servindo para nada. Aonde ele chegava, o povo saía, o povo xingava. Então ele resolveu conhecer quem era Jesus, né? Ele viu falar de Jesus, aí ele vai agora procurar quem é Jesus. Mas a Bíblia diz que tinha uns obstáculos. Primeiro obstáculo que ele era de estrutura pequena, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. A estrutura que o senhor fala não é estrutura financeira, não, altura físico. A altura dele. Era um homem de 1 metro, talvez, 1,5 metro. E ele não conseguia, ele queria ver Jesus, mas não conseguia. Tinha, quer dizer, o tamanho dele... Que as pessoas poderiam olhar assim, olha o Nanico lá, mas ele venceu a opinião dos outros. Não. Ele venceu a opinião dos outros. Ele não olhou porque o povo estava falando. De maneira alguma. Ele começou a realmente buscar, né, a sua liberdade, né? Ele queria se livrar daquela opressão que estava dentro dele. Esqueceu tudo. Aí ele enfrenta a multidão, sobe numa árvore. Aquela árvore, todo mundo viu aquele anão subindo na árvore, lá na frente, né? Que ele sabia que Jesus ia passar ali, ele subiu, ficou lá em cima. Isso daqui dá para me ver quem é ele, né? E aí, quando Jesus chega debaixo da árvore, vai para cima, Zaqueu! Ali desmonorou todo aquele homem, sabe o nome dele? Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pronto. A Bíblia diz que ele já desceu com alegria. Então a pessoa tem que ter esse cuidado, né, pastor? Durante. Primeiro, não desistiu no caminho. Não se deixou levar pela opinião dos outros, né? E ali venceu, né? Mas existem pessoas, pastor, que não conseguem passar por esse obstáculo na caminhada cristã. Ela liga muito para o que as outras pessoas pensam. Tem até uma pregação que o pastor me falou esses dias, que estava acompanhando de uma certa irmã, né? Que pregando ali na. E isso transmitido pela internet. A gente observa, conforme o pastor disse o relato aqui, ela é angustiada por causa que estavam falando mal dela, das roupas, não sei o quê, e ela falando isso na internet. Não observando muitas vezes que as pessoas lá onde oprimiam ela iam assistir o vídeo, né? Quer dizer, a pessoa tem que ter cautela, porque senão a pessoa acaba trazendo mal para si mesma. Me faz lembrar daquela passagem lá de Provérbios, né, pastor? Provérbios 13, versículo 3, né? Provérbios 13, 3 diz que guarda a boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Agora também... Sim. Não, aí também você vê a pessoa não... Quando ele tem realmente um objetivo para alcançar, para vencer um obstáculo, que nem tu acabou de falar, não deve olhar para o que o povo diz. O que você está falando? Não, né? Você não está focado no que você quer. Ele esquece os outros. Não, a Bíblia diz que não é para olhar para a direita nem para a esquerda, para frente. Aí eu me lembro de Bartimeu cego. Olha. Bartimeu ali, ó, na beira do caminho, né? Na beira do caminho, há muitos anos pedindo esmola ali. Que eu me lembro que antigamente os cegos ficavam na beira do caminho mesmo. Lá na minha terra em Pedreira, eu era menino. Então os cegos não iam para dentro da cidade não, ficavam na beira do caminho, onde o povo passava para pedir esmola. Então eu me lembro disso quando eu era menino. Aí no tempo de Zaqueu era assim. Então o Bartimeu estava na beira do caminho, Jesus ia passando, uma grande multidão. E quando ele perguntou o que era aquele barulho de gente, né? Disseram, é Jesus de Nazaré. Aí Zaqueu, ele era judeu. E ele já tinha visto falar de Jesus, filho de Davi, ele começou a clamar. Disse, agora eu vou agora buscar e vencer o meu obstáculo. Começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que o povo dizia? Cala, cego, ele não vai te ouvir. Olha como a multidão sempre rima contra a gente. Toda a vida é assim. Olha, você quer incomodar as pessoas, começa a crescer. Você vai incomodar a multidão. É só começar a crescer. Enquanto você não cresce, ninguém está te vendo. Mas na hora que você começa a crescer, aí o povo começa a te enxergar e começa a te perseguir. Agora, se você quiser vencer a luta, não olha para as perseguições também não. Vai em frente.
Foi o que aconteceu com o Bartimeu. O povo dizia, cara cego, ainda humilhava ele, né? Cara cego, ele não vai te ouvir. Ó, Jesus naquele tempo, a fama de Jesus era muito grande. E o povo dizia, onde é que Jesus vai ver um cego? Na beira do caminho gritando aí. E ele continuou, não olhou para ninguém. Gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou a multidão. Isso não é possível que ele vai atender esse cego. Jesus, ele está ao alcance de tudo, né? O mais humilde, né? Até o rico, né? Jesus alcança o miserável lá no pó. E o rei lá se arrepender, né? Todos têm acesso a ele, tem né? acesso a ele. E aí você observa, né, pastor, que aqueles talvez não tinham coragem para gritar, para clamar, com medo, com a opinião dos outros, mas Bartimeu não temeu a opinião. Gritou, mandaram ele calar e ele gritava mais ainda. Vê, né? Ele não teve complexo, né? Não teve complexo, né? Pobre, miserável, lá no pó. Mas gritava. Aí como o pastor falou, quando você se pretende a se expor, começam a querer perseguir. Você começa a crescer, você começa a perseguir. Me faz lembrar de uma semente, de uma planta. Quando ela está na terra, ninguém vê. Não. Quando ela começa a apontar para fora, a galinha já fica beliscando. Aí vem os insetos, passarinhos. A luta para crescer. Começa a aparecer na terra, né? É desse jeito, vem a perseguição. Mas a árvore persevera até se tornar uma grande árvore. Grande árvore. As pessoas querem muitas vezes vencer na vida, mas não quer realmente suportar as perseguições, as lutas, e uma delas as críticas, né? As críticas, uma delas é a questão de você vencer a opinião dos outros, né? Não, você não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Aí quando a pessoa muitas vezes se deixa levar, aí ela acaba abrindo a boca e falando que não deve. Aí que se tu vai lá de Provérbios 13:3, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre a boca se arruína, ou então é perturbado. Aí quando a pessoa fala demais, aí acontece lá o que diz Provérbios 21, versículo 23, né, professor? Quem guarda a boca e a língua conserva das angústias sua alma. Aí a pessoa acaba falando besteira, vai ser angústia lá na frente. Vai passar por angústia, porque falou demais. Falou demais. Né? Então quem consegue, guarda a boca e a língua, guarda a alma das angústias. Guarda. Provérbios 21, versículo 23. Então, é mais um obstáculo, uma dificuldade na caminhada cristã que nós podemos superar. Nós podemos vencer. Mais uma vez a palavra se faz presente aí, porque quando você lê a palavra, ela vai dando direção, né, pastor? Direcionamento. Você observa, a Bíblia, a Bíblia pensa que a Bíblia é um livro religioso, não é um livro religioso. Ela é vida. Ela é vida, ela ataca todos os campos da vida. Financeiro, espiritual, emocional, familiar, patrimonial. E ela ensina, porque já diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então ela vai trazer luz, vai clarear, e como vai trazer entendimento, conforme diz também Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Então, mais uma vez, tanto como o primeiro ponto que nós citamos aqui, que é os problemas dentro dos sofrimentos, que é um dos obstáculos da caminhada cristã, você vence com a palavra. Bem como esse segundo ponto, você vence também a opinião dos outros, pela palavra. Bem como o terceiro ponto que nós vamos entrar aqui, pastor, que um dos obstáculos da caminhada cristã é a tentação, pastor. É a tentação. A pessoa, todos nós, né, somos levados, somente nós que já tomamos uma decisão de seguir a Cristo, estamos na caminhada cristã, a querer olhar para trás. Aí isso me faz lembrar, pastor, lá da mulher de Ló, né? Ela começou a caminhada ali, Deus falou para ela, não olhe para trás, falou para eles, né? E foi o que aconteceu. Ali Deus, por causa da... Está lá em Gênesis, né? 19, versículo 23, versículo 29. Por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, Deus resolveu destruir, né, aquelas duas cidades, né? Certo. E outras vizinhas lá, né? Ali o pecado era muito grande, chegou até o nariz de Deus, e Deus pegou e lembrou de Abraão, né? Porque sabia que Abraão tinha um sobrinho dele, Ló, que estava lá em Sodoma, né? Então Deus passou primeiro lá na tenda de Abraão, conversou com Abraão e falou para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder pelo sobrinho dele, Ló. Começa a interceder. Começa a dizer, se lá tivesse 50 justos, Deus, não vou destruir. Começa a baixar até quando chega em 10, né? Aí Deus, não, por causa dos 10 também eu não vou destruir Sodoma e Gomorra.
Quando chegou lá não tinha. Aí Deus manda o anjo, arranca Ló, a mulher e as duas filhas de Ló. Mas Deus deu uma ordem, não olha para trás. Vai em frente. O obstáculo é olhar para frente. Não é para olhar para trás, né? Porque tem a passagem na Bíblia que diz: quem lança a mão do arado, não olha para trás. Hebreus 10, verso 37. Porque não é digno do reino de Deus. Então a ordem era: vai para frente. 10:38 parece. Hebreus 10:36 ou é 10:38, né? Não olha para trás. Vai em frente. Aí a mulher de Ló desobedeceu a palavra. Olhou para trás. Olhou para trás, Lembrou. lembrando das coisas que ela tinha lá. né? Isso faz até Aí. uma correlação que a gente não pode olhar de volta para o que de onde nós saímos, né? Aí a Bíblia diz que ela se converteu numa estátua de sal. Quer dizer, ficou paralisada. Ficou. Estou fazendo aqui uma correlação, quando a pessoa olha para trás, ela fica paralisada. Ela se Paralisa. prende ali, igual ficou a mulher de Ló presa. Pronto. Ali. Engessou, ficou engessado. Engraçado. Então, quem olha para trás, a tentação, ela te faz querer olhar para trás. Isso me faz lembrar lá também de Números 11, versículo 4, que o povo teve saudade de quê, pastor? Ah, Da o cebola, povo né? tava com saudade lá de pepino, né? Sim, Lá do Egito, né? certo. Queriam voltar. Vamos levantar um capitão. Voltar também. O povo disseram: olha, esse Moisés, ninguém sabe se ele ainda está vivo, né? Tem 40 dias que ele subiu esse monte, nunca mais voltou, então vamos levantar outro capitão. Olha aí como é que o povo é. Né? Vamos levantar outro capitão para levar nós para o Egito, nós estamos com saudade de pepino, mas ali eram os infiltrados Infiltrado. no povo, no meio do povo de Deus. Aí perturbou o povo todo dia. Porque o infiltrado, ele perturba, né? Os outros que são direitos. Porque a Bíblia diz lá em Da Êxodo. esquerda perturba o da direita. A Bíblia diz lá em Êxodo 12, versículo 40, versículo 41, que saiu junto com o povo um cambalacho de gente, né? Foi. Aí chegou lá em Números 11, verso 4, esse povo começou a angustiar Israel, a querer voltar para trás. E aí pegou, começou a perturbar. Perturbar. Então a tentação, a gente pode observar que um dos aspectos da tentação é querer nos levar para trás, regredir, né? Regredir. É um obstáculo, a tentação é um obstáculo, né? É um obstáculo. Jesus foi tentado, mas venceu. Olhou para frente. Olhou para Ele frente. diz lá em Hebreu 12, né? Sim. No dia lá que ele... Hebreu 12, é? Que ele falou que... Fala aí, por isso eu lembro aqui. Deixa eu ler aqui. Se tá a passagem que aí o recorte é Hebreus 9. É que ele estava firme, né? Enfrentando... Hebreu... Então, a gente observa que a tentação é um dos obstáculos, uma das dificuldades da caminhada cristã, e todos nós, indistintamente, vamos ser tentados durante o percurso da nossa vida. Não pense em você, não acredite em você, se você tem uma posição social mais elevada, uma posição dentro do corpo da religião que você faz parte, seja o tempo de conversão que você já tomou lá de Cristo, todos, independentemente da sua idade, do ambiente onde você se encontra, todos nós vamos ser tentados. É um obstáculo, a tentação é uma dificuldade da caminhada cristã, mas nós podemos vencer a tentação. Nós podemos suportar, superar e não nos deixarmos ser atraídos a ponto de voltar atrás, de regredir, de voltar aí para trás. Sim, pastor, a sua passagem... Hebreu, olha o que diz em Hebreu 12. Portanto, nós também, pois... que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Versículo 2, né? Versículo 1. Assim. Testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos, é para correr, é para frente, não é para trás. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando o afronto e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus foi afrontado, olha, mas ele não olhou para isso. Ele queria sentar no trono do lado do Pai. Então ele enfrentou tudo, né? Então o que é que nós precisamos? Olhar para Jesus e enfrentar as dificuldades, as lutas, que a gente chega lá. E a tentação, né? E as tentações. E isso aí, pastor, é uma questão dentro da pessoa. Tem que ser convicção, né? Porque não importa o ambiente onde você esteja, né? Não importa. Porque a gente observa aí, pastor, lá no caso de José, ele era escravo, né? Foi tentado lá pela esposa de Potifar e Davi era rei. Olha a diferença. Um era rei e outro era escravo. Quem foi que suportou a tentação e quem foi que caiu, pastor? Pois é. Né? José venceu, né, a tentação, né?
correu, porque a Bíblia diz, né, que é para fugir da aparência do mal. A Bíblia diz lá em Gênesis 30, versículo 7, que a mulher de Potifar, ela falou a José. Tentou, pronto. Aí, como José não deu brecha, aí no Gênesis 30, verso 7. Quando é no Gênesis 30, verso 9, ela continuou falando continuamente, né? Diz que água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que for. Aí quando chega no versículo 12, aí ela partiu com mais força, aí José fez o que, pastor? Correu. Fugiu. E Davi? Aí Davi assim, Davi no palácio, né? No palácio. No palácio lá, o rei Davi, segundo o coração de Deus. Viu a mulher tomando banho. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, versículo 5. Davi não suporta a tentação, né? Aí foi o naufrágio de Davi, caiu no pecado, pagou um alto preço até hoje, né? Por causa da tentação que ele não conseguiu vencer. Então, nesse caso, pastor, não foi o ambiente. O ambiente, não. É a pessoa. Ter a convicção, ter a postura, a decisão de estar firme diante daquilo. É um obstáculo que todos nós vamos passar. Nós passamos e vamos continuar a passar a tentação. Mas se você tem a convicção dentro de você, e essa convicção, mais um conselho aqui é a palavra, né, pastor? Palavra. Mais você lê a palavra, mais confiança você tem em Deus, mais você fortifica no Senhor, e mais tem resistência, né, pastor? É a palavra. Buscar Deus na palavra, que você será um gigante, né? Certo. Na fé. Aí, pastor, já caminhando para o final, outro obstáculo que nós temos aí, na caminhada cristã, nós observamos aqui os problemas dentro da pessoa, os sofrimentos, a opinião externa, temos a questão da tentação. Se a gente for citar aqui, são vários, né? Mas devido ao tempo, para não ficar tão puxado aqui o podcast, passar aí das 10 horas de podcast. A gente resume aqui em alguns pontos aí, só para você ter uma análise, uma base em relação a isso aí e fortificar a tua fé. Outro ponto, pastor, de obstáculo, de dificuldade na caminhada cristã, pastor, esse acho que ninguém tem, né, pastor? É o orgulho, né? É o orgulho. Vencer o orgulho, né? A soberba, né? É difícil, né, pastor? É o que está escrito lá em, né? Lá em 1 João 2,15, né? Sim. Lá João escreveu dizendo assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Soberba da vida. Isso não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então o orgulho é um obstáculo muito grande, né? Para derrubar, para ser a queda do homem, né? O que aconteceu com Lucifer, né? Lucifer era um anjo ungido, né? Querubim da guarda ungido, conforme Ezequiel 28:14 a 14:28. Mas ele se achou, por isso que ele era muito bonito, né? E ele era o músico, lá o chefe da música, mas ele se achou que era o melhor, né? Queria ser igual a Deus. O orgulho dele foi muito grande, né? A soberba dele, querer ser igual o Criador, quem criou ele. E aí foi a queda de Lucifer. Muita gente tem caído nesse mundo por causa da soberba, né? Do orgulho, né? Não tem humildade. A Bíblia diz lá em Provérbios 29, versículo 23, que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba, o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, versículo 23, né? Também diz lá em Provérbios 16, 18 que a soberba precede a ruína, né? O orgulho precede a ruína. E a altivez de espírito a queda. Isso me faz lembrar, pastor, lá de Daniel 4, versículo 26 ao versículo 38, de um certo homem, um certo rei, né? Ah, é Nabucodonosor? Sim, pastor. É, Nabucodonosor, né? Deus deu para ele, né? A permissão dele ser um grande rei. E ele construiu tudo que ele queria, né? Certo. A grande Babilônia. E uma certa vez ele lá no altar, passeando pelo palácio, aí ele começou a dizer que a grande Babilônia que eu construí com a minha força, né? Olha aí. E para o meu orgulho, minha glória. Quando ele falou para a minha glória, e veio uma voz do céu, né? Disse para ele, né? Passou de tio trono, agora, né? Foi passado o trono e tu vai ficar agora igual os animais, 7 anos comendo capim igual os animais. E o orvalho e as unhas, tudo vão crescer.
Na mesma hora, ele já ficou de 4, né? E Deus já mudou o estômago dele para um estômago de animal. Foi comer capim! 7 anos comendo capim. Até Olha aí, orgulho. Orgulho. Dá pra fazer você comer capim, viu? É, orgulho. Até que um dia, depois dos 7 anos, ele olhou para o céu e glorificou Deus, né? Deus trouxe ele de volta. Reconheceu, né, pastor? Então, Salomão diz, né, que a soberba, né, precede a ruína, eu tive de espírito da queda, Provérbios 16, 18, e Provérbios 29, 25, nós citamos, né, que a soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Isso me faz lembrar também, pastor, lá de Atos 12, versículo 20 ao versículo 25, de um certo homem, se não me engano, parece que é Herodes, né, parece que ele começou a falar, né, aí o povo gostou do discurso dele, começou a falar o quê? O povo começou lá, dando glória para ele, dizendo que aquilo era a voz de homem, não era a voz de Deus. Eita! E ele recebeu, né? Jesus. Ele recebeu. Quando o povo, a multidão, bota as pessoas a perder, né? Tem que ter cuidado com a multidão. Tem que ter. A multidão, ela levanta, mas também ela acaba. Fulano canta bem. E aí você se orgulha. Pronto, acabou a queda. É voz de Deus. Não é voz de homem, não é voz de Deus. E ele recebeu aquilo aí, foi comido de bicho na mesma hora. De bicho, né? Na mesma hora foi comido de bicho. Ele não deu glória a Deus. Então, cuidado com a soberba. A soberba, né, pastor? Nós temos que ter cuidado aí. Me faz lembrar também, pastor, daquela outra passagem bíblica, lá em Lucas 18, né? Versículo 9 e versículo 14. Parece que tinha 2 personagens lá que foram se apresentar para Deus, né, pastor? Como é que foi essa história aí? Era o publicano e o fariseu, né? O pecador, né? O pecador e o fariseu. Eram 2 homens, subiram no mesmo lugar, né? Sim. E fizeram a mesma coisa, orar com Deus. Certo. Né? E no mesmo lugar, a mesma oração, que eles iam buscar Deus em oração. Aí o fariseu, com orgulho, né? Apontava para o pecador, dizendo, eu não sou que nem esse homem aí não. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu jejuava. Olha aí. 2 vezes por semana, dou do dízimo, tudo que eu ganho eu dou o dízimo, né? E faço tudo, né? Aí o pecador disse que nem levantava os olhos para o céu, né? Batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador, né? Aí Jesus, quem foi justificado? O pecador foi justificado, né? E o fariseu foi condenado. Porque o orgulho, né? Orgulho. É um obstáculo e uma dificuldade na caminhada cristã, né, pastor? E a gente pode também subjugar o orgulho pela palavra, né? Porque Provérbios 27:2 já diz assim, né? Louva-te o estranho e não a tua boca. O estrangeiro e não os teus lábios. Então, naquela hora, o fariseu estava se autopromovendo, se autolouvando, louvando ele mesmo, né? Então, tem que ter cuidado. Por isso que é bom examinar as escrituras, né? Jesus falou lá em João 5,39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são ela quem de mim testifica. Então, quando você lê e medita as escrituras, torna-se uma pessoa humilde, uma pessoa sábia, né? E a Bíblia deixa você realmente preparado para a vinda de Jesus. Só ler a Bíblia. Verdade. Então, queremos encerrar aqui esse podcast aqui com mais essa palavra abençoada que nós discorremos aqui, os obstáculos, as dificuldades da caminhada cristã. Com certeza Deus falou no seu coração. Quero te convidar a se inscrever no canal Renovo da Alma. Tem um botãozinho aí embaixo, se inscrever, você clica no botão. Logo após aparecer um sino, você clica no sino, por você clica na palavra todas para receber os vídeos do nosso canal assim que forem postados. Nós temos aí mais de 13 mil vídeos no canal Renovo da Alma, com mensagens diferentes, palavra de oração. Nós temos o nosso podcast agora já no 23º episódio. Visite cada podcast, cada palavra que os nossos convidados trazem aqui, vão falar profundamente do seu coração. Marcos Leite aqui com você. E eu convido o pastor para encerrar o nosso podcast hoje com oração, abençoando os nossos telespectadores. Você que quiser adquirir um dos nossos livros, você coloca aí embaixo, quero comprar, que nós estaremos entrando em contato com você. Você pode pedir oração, dar a sua opinião acerca do tema tratado aqui. Fique à vontade e Deus te abençoe. Pastor, encerre com oração. Vamos orar. Você que está doente, você que está enfermo, você que está aí angustiado, preocupado,
Põe a mão no coração que nós vamos orar e você, quando assistir esse vídeo, você estará livre dessa doença e dessa enfermidade. Maravilhoso e eterno Pai que está no céu, queremos te agradecer, ó Pai, por este dia, por este momento, por esta hora, por esta palavra, Senhor, abriu nosso coração, nossa mente, e que o Senhor visita cada um, Pai, neste momento. Quando acessar esse podcast, Pai, se tiver enfermo, se tiver aí com depressão, se tiver pessoas aí angustiadas, Pai, tiver em qualquer situação que ele já procurou médico, já procurou em alguns lugares e não encontrou, agora, Pai, no poder do Teu nome, Pai, na autoridade da Tua palavra, Pai, seja curado, repreendido, sarado para a glória do Teu nome. Abençoa o canal, abençoa o rapaz, o Marco do canal, a Jaqueline, todos nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer. Amém. Até a próxima, se Deus permitir. Amém. Graças a Deus, louvamos a Deus por essa oportunidade. Queremos aqui louvar a Deus pelo pastor, por mais uma vez estar conosco aqui, dessa sua passada contribuição. Irmã Jaqueline, que é uma bênção. Irmã Jaqueline Leite, é uma bênção. Fica aqui na nossa produção, fica aqui conosco aqui, sempre desenvolvendo. É uma bênção de Deus esta jovem. Irmã Jaqueline Leite, e Deus te abençoe, irmã Jaqueline Leite, aí na produção aí do nosso canal Renovo da Alma, do nosso podcast RenovaCast. Deus é contigo, Renovo da Alma para a sua vida. Marcos Leite aqui com você. Até a próxima, querendo Deus.